Olá pessoal, aqui canal Mário Vieira Verde. E outro dia postei esse vídeo aí. Esse é um jovem pastor, né? E ocorre que não deu certo. Não é que não deu certo, o vídeo ficou muito curtinho. Então vamos tentar de novo, né? O que ele fala é aquilo que eu venho falando para as pessoas. A palestra dele aí, o que ele está falando, a oratória dele, é justamente aquilo que vem de encontro àquilo que eu falo para as pessoas. As pessoas não me dão ouvido. Quem sabe vão dar ouvido aí ao pastor, né? E eu vou ver se eu posso ir. Um tempinho não muito. O vídeo tem 40 e tantos minutos. Não vou chegar a tanto, né? Para não cansar vocês. Eu sei, as pessoas não gostam muito de vídeos longos. Eu vou fazer um vídeo de 1 segundo só. Entendeu? Então, ele está falando sobre tecnologia moderna, inteligência artificial e o fim dos tempos, né? Aquilo que é bíblico, que está na Bíblia, que está na Bíblia e que está acontecendo, né? Já está acontecendo, não é que vai acontecer. Só que a gente não está percebendo, né? A gente não está se dando conta. Eu vou até adiantar o assunto. É a questão do celular, né? É a questão do celular e a questão de falta de humanidade, empatia e tudo quanto é aí, né? A bondade no coração das pessoas, né? As pessoas não têm mais bondade no coração. Aliás, tem maldade, né? Eu vejo aí nos canais de internet, né? Que os pessoal aí, a internet aceita tudo, né? Fazem, né? Fazem discurso de ódio, né? Eu não. Eu prego o amor no meu canal, tá? Eu propago o amor. Pode ser de um homem por uma mulher, pode ser de um cãozinho pela gente, né? Então eu prego o amor, né? Eu faço apologia ao amor. Você entendeu? Eu sou o último dos românticos. Se tem um homem romântico no mundo, esse sou eu. Você entendeu? O amor é de graça. Tá bom, gente? O amor não cobra nada. O amor não exige nada. O amor perdoa tudo. Estou falando o amor na sua essência mais pura. Não estou falando do amor erótico. Vocês me entendem, né? O amor na sua forma mais simples e pura possível. Pode ser um amor pelo seu cãozinho, pode ser o amor pelo seu netinho, pode ser o amor pelo seu filhinho, você entendeu? Não vou entrar nem no mérito da questão do amor do homem por uma mulher, ou vice-versa, né? Você entendeu? O amor acabou. O mundo acabou. Ah, mas para mim acabou. Pronto e basta. Essa é a minha opinião. Eu tenho andado por aí, eu tenho visto, eu tenho até recebido as pancadas, né? Então é isso, viu, gente? Eu já tenho idade o suficiente para passar um pouco de experiência para vocês. Eu sei, eu não aprendi tudo. Eu não aprendi tudo. Aliás, eu não aprendi nada, viu, gente? Você perguntar para mim o que eu aprendi, eu falo para você, eu não aprendi nada. Eu tenho muito para aprender e pouco para ensinar.
Deus tem me feito enxergar o quanto o nosso mundo está mudado, o quanto está se transformando. Nós vemos que parece que em muitos pontos o ser humano melhorou, parece que o homem evoluiu por causa do conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente pode educar melhor os filhos, hoje a gente pode ter um respeito, hoje a gente pode entender mais o próximo, demonstrar, né, tantas coisas boas. Mas nós sabemos que o homem continua mal por causa do pecado. A natureza humana é maldosa. E isso desde pequeno, porque a gente vê que isso já vem entranhado no ser humano. A Bíblia conta que isso é por causa de Adão e Eva, que eles desobedeceram a Deus. E por causa daquela desobediência, o pecado entrou, e com isso a morte entrou e veio até nós. E nós sabemos que isso não tem como reverter com a nossa força. Ninguém pode escapar da morte, mas nós podemos confiar e crer naquele que venceu a morte, que é Jesus. E ele sim tem poder sobre tudo. E ele disse: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus foi o único que não pecou. Ele foi tentado de todas as formas possíveis, mas ele não caiu em tentação. E ele se tornou, por isso, o autor da nossa salvação, o único que pode nos salvar deste mundo. E, como eu estava falando, o ser humano parece que melhorou em algumas coisas, mas ele continua com a sua natureza má. Mas existe uma coisa que tem se transformado e a gente muitas vezes não para pensar, que é a tecnologia. Hoje eu tenho um filhinho, o Daniel, de 2 anos, a Lorena, de 5. Ele já mexe no smartphone melhor do que muita gente. O Daniel, com 2 anos, já passa o vídeo, pula para o próximo vídeo. Então, a tecnologia já está entranhada na nossa vida e a gente não percebe. Só que eu vou mostrar para você que isso faz parte de profecias da Bíblia que estão se cumprindo. E o que a Bíblia deixa claro é o seguinte: nos últimos tempos, nós temos que ficar atentos aos sinais, ao que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? Porque senão nós vamos ser pegos despercebidos. Nós vamos ficar anestesiados. Com tanta coisa acontecendo, nós não vamos perceber o que está acontecendo de verdade. E nós precisamos, como diz a Bíblia, nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E nesse fim dos tempos nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, eu quero refletir com você sobre essa questão da tecnologia. Ela está avançando muito e eu particularmente eu gosto muito. Quando lançam um videogame novo, um celular, uma TV nova, eu quero saber sobre aquilo. Eu gosto muito de tecnologia, mas ao mesmo tempo é algo assustador. O que tem acontecido aí, se você fica por dentro das notícias da tecnologia, é algo assustador. E tudo começou quando nós vemos a Revolução Industrial. O que aconteceu? Os homens criaram máquinas, que essas máquinas faziam o trabalho braçal. Então, uma máquina, de repente, ela era capaz de fazer o serviço de muita gente, talvez milhares de homens. E essas máquinas faziam até mesmo com mais eficiência, faziam mais rápido, mais barato. Foi uma revolução no mundo. Só que quando houve essa revolução, talvez eles se assustassem, porque antes não tinha eletrodoméstico, eletrônicos, não tinha isso. E de repente começou a surgir tanta coisa assim. Mas eles nunca talvez imaginassem que chegaria ao ponto que está chegando hoje. E sabe qual é esse ponto? É a inteligência artificial. Agora, as máquinas é como se elas pudessem pensar. É como se elas tivessem vida própria. E você vai ver que nós já estamos vivendo isso no nosso dia a dia sem perceber. Então, a inteligência artificial, essa tecnologia está sendo comparada à descoberta do fogo. Quando descobriu o fogo, tudo mudou. Começou a fazer coisas que antes era impossível. Olha para você ver o que isso representa do que está acontecendo exatamente hoje diante dos nossos olhos. Então eu procurei no dicionário
a palavra artificial significa o seguinte: algo que foi produzido pelo homem e não por causas naturais. Então aqui a gente vê que é algo artificial, não é natural. Ou seja, foi produzido pelo homem. Ou seja, o homem tem o domínio. O homem, ele, por mais que a máquina possa pensar, ter um pensamento, aquilo ali está limitado. Por quê? A palavra inteligência significa assim, ó, capacidade de resolver situações novas com rapidez e êxito, adaptando-se a elas por meio do conhecimento adquirido. Então, o que seria essa inteligência artificial? Ela tem a capacidade de resolver coisas, só que, diferente daquela época da Revolução Industrial, agora elas se adaptam de acordo com o conhecimento que ela vai adquirindo. Ou seja, agora uma máquina que tem inteligência artificial, ela pode entender, ela pode pensar, ela pode raciocinar, analisar toda a situação, ela pode aprender com os erros, ela pode corrigir erros, ela pode interpretar toda aquela situação. E eu vou dar um exemplo básico aqui, o GPS. Quando se criou, ele simplesmente apontava as ruas. Hoje o GPS já começa a saber lá na frente, de acordo com vários dados que o computador ali vai tendo conhecimento, ele já consegue saber se está tendo um congestionamento lá na frente. Então ele já te direciona por um caminho mais rápido. Então tudo isso é inteligência artificial. Ele vai aprendendo o sistema, de acordo com o seu comportamento. Às vezes você está assistindo um tipo de vídeo no YouTube e ele te recomenda vídeos parecidos. Isso é inteligência artificial. Ele já está entendendo o seu gosto. E tudo já vai ficando, as publicidades são assim. Você começa a ver coisas parecidas, coisas que você gosta, que é do seu interesse. Nós vemos os carros autônomos, que ainda é novo, mas já está acontecendo. E esses carros, eles já começam a saber, se tem uma pessoa passando na frente. Então, eles já andam sozinhos. Eles já estão dizendo que os nossos filhos, dependendo da idade deles, eles não vão fazer autoescola mais. Não vai precisar fazer autoescola mais, aprender a dirigir, porque daqui a pouco ninguém vai precisar dirigir mais. Então, algumas coisas que a gente hoje até dá risada, a gente pensa, jamais vai acontecer. Daqui a pouco já vai ser realidade, nós nem vamos assustar mais, não é verdade? Nós vemos também o atendimento online. Hoje você conversa no chat, lá na loja virtual, para comprar um presente. Aquele chat, ele já está ficando inteligente, está ficando cada vez mais parecido com o ser humano. E tudo isso, por causa dessa inteligência que vai aprendendo. E tem algo novo que muita gente ainda nem sabe que existe, que é o chamado deepfake. Ele pega, por exemplo, uma pessoa, ele pega os movimentos do rosto, e a partir daquilo ali, ele pega a voz da pessoa, e ele então faz como se fosse um avatar dela, que nem aquele filme Avatar. E aquela pessoa, então, ela é falsa, mas é algo tão realista que você não consegue discernir se é a tal pessoa mesmo, E fizeram o teste com o Obama e colocaram os dois vídeos, você não consegue saber qual é o vídeo verdadeiro. Então, olha o nível que está chegando. Então, eles já estão falando que, por exemplo, um apresentador de jornal, essa profissão daqui a pouco vai acabar. E por que vai acabar? Por quê? Daqui a pouco você vai estar vendo lá o William Bonner, só que não é ele, é o computador já. Está usando a boca dele, está usando os gestos, expressões. E como que ele vai fazer? Ele vai pegar direto do Google a matéria que acabou de sair e ele já vai transmitir. Então, olha o nível que está acontecendo, que está chegando. Como eu falei, é semelhante à descoberta do fogo. Vai revolucionar todas as coisas. Então, esses são apenas alguns exemplos. E talvez você está se perguntando, mas pastor, por que você está falando isso, pastor? Eu vim aqui ouvir uma mensagem e eu quero saber sobre a Bíblia. A verdade é que todo esse avanço da tecnologia já foi profetizado na Bíblia há milhares de anos. E lá no livro de Daniel, capítulo 12, o versículo 4, o anjo, olha o que o anjo disse para Daniel. Daniel 12, versículo 4. Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra
e o conhecimento se multiplicará. Então aqui ele fala duas coisas. No final dos tempos, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento ou a ciência se multiplicará. Então, essa é uma profecia para os nossos dias. E eu vou te mostrar porque é para os nossos dias. Porque se você perguntar para um senhor de 80 anos mais ou menos, se você começar a conversar com ele, ele vai se lembrar da época em que não existia televisão, não existia rádio, não existia carro, telefone, não existia rede elétrica, coisas que para nós hoje a gente nem percebe. Eles viveram isso, o fato de não ter essas coisas na vida deles. Então olha como pode o mundo que nós estamos vivendo, um mundo que eles dizem talvez tenha aproximadamente 6.000 anos de existência humana, só agora, nos últimos anos, que começou a acontecer isso. Por que será? E outra coisa, nós precisamos ver, aqui ele diz que muitos correrão de uma parte para a outra. O que poderia ser isso, irmãos? Hoje você atravessa um oceano em poucas horas, através do avião. Hoje você, mesmo de carro, você consegue ir de um lado para o outro. Então, isso tudo são coisas dos nossos tempos. Talvez quando Daniel recebeu essa profecia, ele não entendesse nada. Mas o anjo falou, você vai guardar essas palavras para o fim dos tempos. Porque no fim dos tempos vai ser dessa forma. Tem uma coisa que eu tenho ficado impressionado. É a respeito da área da saúde. Você sabia que a anestesia, para você não ter que sentir dor, ela foi criada somente em 1840? Ou seja, as guerras que aconteciam na época não tinha anestesia. Às vezes por coisas simples a pessoa morria de infecção, morria de coisas, de feridas que ficavam abertas, porque não tinha como fazer anestesia. Às vezes tinha que amputar. E era algo assim que os médicos mais reconhecidos eram os médicos que amputavam o membro o mais rápido, porque não tinha o que fazer, porque não tinha recurso. Não tinha uma tecnologia, não tinha o conhecimento, entendeu? Então, era algo que é impensável hoje para nós. Hoje, você vai no dentista, lá você não quer sentir a mínima dor, já tem que pôr anestesia. Imagina aquela época, irmãos, para arrancar um dente. Mas isso é o mais leve, né? Imagina ter que arrancar uma perna, e não tinha o que fazer, era um segurando de cada lado, e punha um pano na boca e a pessoa ficava gritando, sabe? Depois que eles foram descobrir que pode embriagar a pessoa para ela dormir. Mas olha como que aquelas gerações eram atrasadas comparadas aos dias de hoje. Então nós estamos vivendo algo marcante que não pode passar despercebido. E por que será que a tecnologia ela tem avançado em tão pouco tempo? E eu vou te mostrar. Eu quero te mostrar aqui 3 sinais que eu te garanto que não é balela, não é conversinha. Sabe aquela pessoa que pensa, pastor, mas fim dos tempos, todo mundo já fala isso, desde que eu nasci, a pessoa está falando de fim dos tempos. Mas irmãos, o que eu quero mostrar para você, você vai ver, realmente, agora é o finalzinho mesmo. Não sei quanto tempo, irmãos, não vim aqui passar medo em ninguém. Eu vim aqui abrir os seus olhos, porque nós precisamos ter um compromisso sério com Jesus. Nós não podemos brincar mais, já passou essa fase do oba-oba, nós precisamos agora levar a sério, porque está se cumprindo as profecias. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 24,